Em 1995, uma âncora de jornal nos Estados Unidos chamada Jodi Huisentruit desapareceu no começo da manhã, quando ela saía para trabalhar. O seu carro ele foi encontrado ainda no estacionamento do seu prédio e do lado do carro dela estavam os seus saltos altos, a sua bolsa com vários itens caídos no chão. Na hora, a polícia do estado de Iowa soube que Jodi tinha sido sequestrada e logo deram início a uma investigação bizarra que até hoje fica sem respostas. Com pouquíssimas pistas, esse caso continua sendo atualizado e nesse ano de 2023, quase 2024, mas agora, em 2023, sofreu uma grande reviravolta. E talvez a gente esteja ali cada vez mais perto de saber o que de fato aconteceu com a Jodi. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as semanas, às quartas-feiras, eu trago um caso novo aqui para vocês. E se você quiser ficar por dentro de tudo que eu posto, de detalhes, novidades, reviravoltas, vai lá no perfil @casosreaisoficial ou no Instagram, @erica_mirandas com S no final. E claro, é muito importante que vocês avaliem o podcast em qualquer plataforma que vocês estejam escutando, ouvindo, é muito importante. Como eu disse para vocês, toda semana eu trago um caso novo, então se você quiser ver um caso que você tá doido aí, tá pesquisando, não para de pesquisar e quer que eu fale sobre esse caso, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br e todas as sugestões que você mandar pelo site chegam direto no meu e-mail. Ou me manda lá pelo Instagram, que eu sempre vejo também. E se você quiser apoiar o Casos Reais, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição, que por lá você tem acesso aos nossos episódios antes das outras pessoas e também um contato direto comigo. É isso, vamos parar de conversa e vamos para o episódio da semana. Então agora vamos para o caso da Jodi Huisentruit. Jodi Sue Huisentruit nasceu em 5 de junho de 1968, na cidadezinha americana de Long Prairie, de só 3.600 habitantes, e fica no estado de Minnesota. Ela era filha de Imogen e do Nicholas Huisentruit e também tinha uma irmã chamada Joanne. A Jodi era branca e tinha os cabelos loiros. Na escola, ela participava de um grupo de torneio de golfe, onde ela se destacava muito nesse grupo. Depois que ela se formou no ensino médio, a Jodi foi para a Universidade Estadual de St. Cloud, onde ela estudou comunicação e discurso. Ela pegou o seu diploma em 1990 e o seu primeiro emprego foi na companhia aérea Northwest. Mas pouco ali depois, a Jodi já começou a sua carreira na televisão, no canal CBS do estado de Iowa. Ela passou um tempo na cidade de Iowa City e depois ela voltou para o Minnesota para trabalhar no canal ABC. E por fim, ela voltou para Iowa quando recebeu uma proposta para ser âncora do KIMT, um canal de televisão regional em Mason City. Essa cidade tinha ali uns 29 mil habitantes nos anos 90. Então ainda é uma cidade pequena, mas maior do que a que ela veio, né? E ela passou a morar sozinha em Mason City e vale dizer que ela tinha vários amigos e era solteira. Ela morava em um conjunto de apartamentos na Avenida North Kentucky e esse conjunto ele era formado por 2 prédios baixos de uns 2 andares e no meio deles tinha um estacionamento para os moradores. Essa é uma avenida bem grande e residencial e logo atrás do conjunto de apartamentos tem um rio e também um parque arborizado onde as pessoas costumavam acampar. Então, em junho de 1995, a Jodi tinha acabado de completar 27 anos e ela tinha feito uma festa com os amigos. Nessa festa, um dos seus amigos, chamado Jan Van Cise, até chegou a fazer uma gravação ali da comemoração da festa em uma fita. Naquela época ainda eram fitas, né? E gravações não eram coisas tão simples. Então,
O momento que você gravava era um momento bem importante. No dia 26 de junho, a Jodi ela participou de um campeonato de golfe. E depois, naquele mesmo dia, ela foi para um jantar de amigos do golfe que também ficava em um clube de campo de golfe. E o que aconteceu nessa noite e na manhã do dia seguinte se tornou um grande mistério. O dia 26 passou e na manhã do dia 27 de junho, a Jodi ela deveria ir para o estúdio de televisão às 4 da manhã. A casa dela ficava bem perto do estúdio, mais ou menos uns 5 minutos de carro. Então era até comum que ela chegasse ali em cima da hora, porque ela morava muito perto. Aquela era uma terça-feira e a produtora do programa, chamada Amy Kans, começou a ficar um pouco preocupada de a Jodi se atrasar, porque já eram 4h10 e ela ainda nem tinha chegado. Então a Amy começou a ligar para a Jodi, que depois de alguns toques atendeu o telefone e falou que ela tinha dormido demais e perdido a hora, mas que ela estava se arrumando e indo para o estúdio naquele momento. A Amy diz que a Jodi estava um pouco grogue ali, sonolenta, quando elas se falaram. E mesmo assim, a Jodi sempre aparecia no estúdio a tempo de entrar no ar. Então não demorou muito para a Amy sentir que tinha algo errado. Ela e os outros produtores esperaram, 20 minutos se passaram. Esses 20 minutos viraram 1 hora. E quando deu 6 da manhã, a Jodi ainda não estava lá. A Amy precisou apresentar o programa da manhã no lugar dela, mas eles ficaram bem preocupados com a ausência dela. Provavelmente eles marcavam 4 horas da manhã porque ela era para ela se preparar, se arrumar, ler às vezes o que ia acontecer naquele dia, saber das notícias, dar uma lida ali no prompter, praticar alguma coisa. Provavelmente é por isso que tinham essa distância. E 6 horas devia ser o horário máximo, assim, o horário limite. Então, por isso que eu acho que ela chegava tão cedo assim, para poder ter um tempo ali de sobra. E por isso que quando deu 6 da manhã, provavelmente foi quando o programa foi ao ar, né, ao vivo, e aí eles precisavam de alguém. Provavelmente esses programas, eles nem são ao vivo, eles são pré-gravados, né? Grava ali um pouquinho antes de ir ao ar. Talvez tenha sido isso. Enfim. A Amy acabou precisando apresentar o programa no lugar da Jodi naquela manhã, mas eles chegaram a ficar muito preocupados com aquela ausência, porque não era normal. E como eles estavam naquela correria, né, de apresentar o programa, fazer essa mudança enorme, ninguém da equipe conseguia abandonar o prédio para ir até a casa da Jodi, para poder saber o que estava acontecendo. E ela provavelmente tinha saído, porque ela não atendia mais o telefone de casa. Então, eles ligaram para a polícia de Mason City às 7 horas da manhã. Eles pediram para a polícia dar uma passada na casa da Jodi para poder checar se estava tudo bem. A polícia atendeu o chamado e foi até o apartamento da Jodi, que ficava naquele conjunto que eu falei para vocês. Tem algumas versões diferentes sobre a ordem que eles agiram, mas no geral, eles bateram na porta do apartamento e não tiveram resposta. Então, eles foram até o carro da Jodi no estacionamento, que ficava bem na frente dos apartamentos, e viram o Mazda MX-5, que é um carro vermelho esportivo que pertencia a Jodi. Mas conforme eles se aproximavam do carro, eles perceberam que aquilo podia ser uma cena de crime. A bolsa da Jodi estava caída do lado do carro, com alguns dos seus itens espalhados no chão, como, por exemplo, um secador e um spray de cabelo. E, gente, o salto alto vermelho da Jodi também estava caído ao lado do carro e o espelho de dentro do carro estava torto. Além disso, a chave do carro também estava no chão e meio entortada. Então, tudo indicava que ela foi atacada enquanto ela entrava no carro. Ali no estacionamento ainda tinham algumas marcas de sujeira que formavam tipo um rastro. Então os policiais eles deduziram que ela poderia ter sido arrastada ali. Mas como esse rastro estava ali em um trecho muito pequenininho, não tinham que seguir para poder ter uma ideia de para onde ela foi levada ou se teria sido colocada em algum outro veículo. Então era mínimo, não dava para poder levar a lugar nenhum. Os policiais fotografaram tudo, marcaram como evidência e já consideraram que a Jodi teria sido sequestrada.
Eles interditaram o estacionamento, já que agora era uma cena de crime, e começaram a buscar por mais pistas. Na lataria do carro, em alguma parte que não foi especificada na mídia, eles acharam uma digital e também fios de cabelo. Dentro do carro, eles também acharam algumas fibras e levaram tudo para análise. Mas, gente, vale dizer que tanto as fibras, o cabelo e a digital podiam ser de qualquer dia, qualquer pessoa que tivesse passado por ali ou de qualquer amigo conhecido da Jodi. Então, podiam nem ser pistas, né? Naquele momento já eram umas 7h30 da manhã, ou seja, fazia umas 3 horas desde que ela teria sumido, e a polícia correu para agir. Os policiais conseguiram acesso para o interior do apartamento dela para checar se ali teria alguma pista do que talvez teria acontecido. E à primeira vista, eles não viram nada de demais. Nada que talvez indicasse um ataque, algo maior. O quarto da Jodi, organizado, tinha alguns papéis do trabalho em cima da mesa de jantar e parecia tudo bem comum para um apartamento de quem mora sozinha. Mas aí que estava. Ela morava sozinha, como eu falei, não tinha ninguém, um namorado, um amigo, não tinha nada. E mesmo assim, a polícia entrou no banheiro e viu que o assento do vaso sanitário tinha sido deixado levantado. O que é mais comum de ver homens fazendo, né? Então isso deu ali uma luzinha acendeu na cabeça dos policiais de que um homem podia ter estado ali. Mas até então, só isso não era evidência nenhuma. Talvez a Jodi tivesse limpado o banheiro no dia anterior, ou podia ter tido outros motivos. Mas, quando os policiais foram até a cozinha, eles viram 2 taças usadas na pia, o que, mais uma vez, levava a pensar que ela poderia ter tido companhia na noite anterior. O que dificultava tornar isso uma evidência é que as taças podiam nem ser da noite anterior, podiam ser de antes disso, e talvez a Jodi só não tivesse tido tempo de parar e limpar. No apartamento eles acharam o diário da Jodi, mas esse diário não falava de nenhum encontro recente, nenhum namorado secreto, e muito menos de algum problema ou alguma coisa com alguém. Só falava de coisas do dia a dia, geralmente do trabalho da Jodi e de como ela queria crescer ainda mais na carreira. Os policiais decidiram então conversar com os vizinhos dela para poder saber se alguém viu ou ouviu alguma coisa. Detetives chegaram a levar até cachorros, né, aqueles cachorros de cadáver, para poder farejar o cheiro da Jodi e mostrarem para onde ela poderia ter sido carregada, mas eles não acharam nada. A teoria deles é de que ela teria sido jogada em algum carro e, por isso, não teria deixado mais nenhum rastro. Eles entrevistaram os vizinhos nos outros apartamentos e a maioria disse que não tinha visto ou ouvido nada. Mas 3 deles contaram que escutaram gritos às 4h30 da manhã. E um dos vizinhos contou para a polícia que ouviu alguém gritar, abre aspas, me deixa em paz, fecha aspas. E mesmo assim, não teve ninguém que foi olhar pela janela para ver o que estava acontecendo, porque ninguém viu nada. Pelo que alguns depoimentos deram a entender, era comum ouvir pessoas falando alto por ali naquela região, por causa dos acampamentos que tinham atrás do parque que eu falei para você. E por isso talvez eles não teriam parado para ver o que era. Vale dizer que nessa época não tinha nenhuma câmera no conjunto de apartamentos ou na rua. A polícia do Iowa fez grupos de buscas e esses grupos iam explorando de área em busca de qualquer coisa. Eles expandiram as buscas por centenas de quilômetros e nada foi encontrado. Os detetives começaram a ficar muito frustrados com essa falta de qualquer pista, testemunhas, até que um amigo da Jodi, o John Van Cise, foi até a polícia no mesmo dia para poder contar que ele provavelmente tinha sido a última pessoa que viu a Jodi. E ele falou que lá pelas 8 horas da noite anterior, a Jodi foi para a casa dele para poder mostrar o vídeo que ela fez da festa de aniversário dela. Ele diz que eles conversaram, assistiram aquele vídeo e depois ela foi embora. E ele ainda conta que ele quem organizou aquela festa, que foi uma festa surpresa. Até aí, parecia uma amizade normal.
Mas os detetives resolveram pegar depoimentos de outros amigos da Jodi e descobriram que alguns achavam a amizade dela e do John um pouco estranha. O John era bem mais velho do que a Jodi, que naquela época tinha 27, e os amigos dela falavam que ele queria um relacionamento sério com ela, mas ela não estava muito afim não. Os amigos também comentaram outra coisa, que há alguns meses atrás a Jodi falou para eles que estava com medo de sair na rua à noite, que ela estava recebendo ali ligações estranhas e pervertidas, talvez de um stalker. E era um homem. E que ela estava pensando em fazer aulas de defesa pessoal. Então, no dia anterior ao desaparecimento, ela até comentou com os amigos do clube de campo sobre talvez trocar de número de celular para poder evitar essas ligações. E vale falar que a Jodi era bem popular na cidade. Ela era uma das principais âncoras dos jornais locais. E também era muito querida por todos na região. Mas assim como era muito querida, ela provavelmente também tinha alguns admiradores. E nem todos com boas intenções. Antes que vocês pensem, por que ela não denunciou esse stalker? Sim, ela denunciou e os detetives encontraram esses registros na polícia, porque a Jodi reportou que uma vez, quando ela estava fazendo uma caminhada, ela chegou até a ser seguida por um homem em uma caminhonete branca. Aparentemente, de acordo com os amigos, isso tinha deixado ela bem assustada ao ponto de que ela estava pensando em sair do programa que ela apresentava e talvez tentar um trabalho mais perto de Long Prairie, que era onde ela tinha nascido e onde tinha família, né? Então, pra vocês terem uma noção de como ela estava preocupada com essa situação. Você mudar a sua carreira, o seu trabalho, os planos, cidade, por causa de alguma coisa, é algo bem relevante, né? Com tudo isso, a polícia começou a desconfiar um pouco de que o John, talvez ele podia estar obcecado pela Jodi de alguma forma, e que ele poderia ser o stalker. Os detetives, então, refizeram os passos da Jodi desse dia, que era 26 de junho, uma segunda-feira. E como eu já contei para você, de manhãzinha, ela saiu para trabalhar e apresentar o programa das 6 horas. Depois, às 9 da manhã, ela foi em um torneio de golfe. E ao meio-dia, ela voltou para casa para se arrumar para ir às 3h30 da tarde em um jantar com colegas do golfe em um clube de campo. De acordo com esses colegas, a Jodi ela foi embora do jantar às 8 horas da noite, porque ela levantou muito cedo, então ela precisava dormir. E às 8h24 da noite, a Jodi já estava no seu apartamento, porque nos registros de telefone, né, nos registros de telefone dela, dá para ver que ela ligou para uma amiga do telefone fixo de casa. Essa amiga ela não estava em casa e quem acabou atendendo o telefone foi o marido dela. Então ele contou para a polícia que ele conversou com a Jodi e que ela disse que só queria bater papo com a amiga. E de acordo com ele também, ela não parecia nervosa ou ansiosa. Parecia tudo normal. Mas acontece que se às 8h20 a Jodi estava ligando para uma amiga do apartamento dela e já estava se preparando para dormir cedo, então não faz sentido que ela estivesse indo para a casa de John nesse horário, como ele disse para a polícia que ela tinha feito. E pode ser que o John talvez ele só tivesse enganado, né, do horário em que a Jodi foi para a casa dele. Ela poderia ter ido bem depois das 8h20 e talvez ele teria se confundido. Mesmo assim, era algo bem estranho e fez a polícia ficar de olho nele. Até porque o John ele parecia gostar muito mais da Jodi do que ele dizia. Ele tinha dado o nome do barco dele de Jodi, para vocês terem uma ideia. E aí ele disse uma vez que aquilo não era verdade, que era um apelido do barco, mas que o nome real do barco era outro, mas que eles comumente chamavam o barco de Jodi por um carinho, uma brincadeira deles. Mas assim, enfim, estranho. E naquele mesmo dia 27, a família da Jodi foi avisada do desaparecimento e eles foram até a Mason City. Ao chegarem na cidade, os pais da Jodi até conversaram com o John sobre a filha e ele sempre dava a entender que ele cuidava dela, ou que estava sempre protegendo ela de alguma forma. Mas para os detetives isso não parecia saudável e recíproco. As buscas por ela continuaram naquele dia e no próximo, com vários grupos procurando por pistas, mas ninguém achou nada que pudesse ajudar na investigação. A polícia resolveu, então, interrogar alguns amigos do
próprio John para perguntar mais sobre a relação dele com a Jodi. E uma amiga dele chegou a dizer que o John também falou que não achava que ele podia ser um suspeito, porque ele tinha um álibi. E esse álibi era que eles tinham saído para correr juntos na manhã do dia 27, algo que eles sempre faziam. E que às 6h30, mais ou menos, eles já teriam se encontrado para correr. E é claro que era uma janela de tempo bem curta para alguém realmente sequestrar uma pessoa, levar essa pessoa para algum lugar e ainda sair para correr logo depois. Mas o John, ele morava só a 5 minutos da casa da Jodi. Então a polícia continuou ali de olho nele. Até porque o John, ele era a única pessoa um pouco suspeita ao redor da Jodi, né? Do lado, morando tão próximo e com um contato tão próximo. E mesmo sabendo dessa atenção que ele estava ganhando no caso, o John começou a dar várias entrevistas para a mídia. E isso só piorou a visão, né, que a polícia tinha dele, principalmente porque o John ficava falando da Jodi no passado, como se ela tivesse morta e não apenas desaparecida, como era o caso. O FBI entrou no caso para poder ajudar a investigação e isso ampliou ainda mais as buscas pela Jodi. Mas no dia 30 de junho, 3 dias depois dela ter desaparecido, as buscas foram encerradas. Várias notícias sobre o caso começaram a sair na mídia, até mesmo no próprio Jornal da Manhã em que ela apresentava, claro, né? E com essas notícias, a polícia conseguiu uma pista. Um homem ligou para eles e disse que na manhã do dia 27, ele viu uma van de cor clara parada no estacionamento dos apartamentos, enquanto ele passava dirigindo por aquela avenida para ir para o trabalho. No dia, ele não achou nada estranho, mas sabendo que uma mulher estava desaparecida, ele pensou que talvez poderia ter alguma conexão. Os detetives do Iowa e o FBI procuraram conexões entre a Jodi e pessoas que tinham vans parecidas com aquela. Mas a van que estava no estacionamento não foi encontrada e nada levou a nada. Nada levou a nada. E com isso, o tempo foi passando. Em setembro de 95, a família Husentraut contratou investigadores particulares de Minnesota. Também chamaram um outro investigador chamado Doug Jaza, que ele já tinha aparecido nos programas chamados American Most Wanted e O Mistério Sem Soluções. Então, eles eram aqueles investigadores famosos. E apesar deles terem levantado teorias, feito pesquisas, buscas, eles também não acharam nada. Em 1976, foi ao ar um episódio do Mistério Sem Solução sobre o desaparecimento da Jodi, mas nenhuma nova pista foi encontrada, né? Porque normalmente esses episódios do Mistério Sem Solução são para poder, é tipo o Linha Direta, para poder trazer esse caso à tona, para que mais pessoas saibam e com isso vir algumas pistas, né? Alguém mandar alguma pista. E não foi o caso. E assim, o caso seguiu sem nada até 1998, quando finalmente os detetives tiveram uma nova pista. Um jornalista que estava cobrindo a prisão de um abusador em série sugeriu para a polícia de Iowa que eles procurassem conexões entre esse homem e a Jodi. O nome desse criminoso era Tony Jackson e ele tinha sido preso naquele mesmo ano de 1998, em uma prisão de Minnesota. Ele morava na mesma cidade da Jodi, muito perto de onde era o estúdio de televisão que ela trabalhava. E ele foi condenado à prisão perpétua por abusar de 4 mulheres em uma região que ficava só 2 horas de distância de Mason City. E vale ressaltar que todas as vítimas dele eram muito parecidas fisicamente com a Jodi. De acordo com esse jornalista que cobriu o caso, um outro homem preso teria falado que o Tony confessou para ele que ele abusou e tirou a vida de uma apresentadora de um jornal. O Tony ele foi questionado sobre isso e ele negou, dizendo que não tirou a vida da Jodi. Ele admitiu que morava bem perto do estúdio, mas disse que no dia 26 de junho, na noite anterior ao desaparecimento dela, ele estava no hospital, se recuperando depois de ter se machucado em uma escada. E ele disse que depois disso ele precisou andar com muletas por alguns dias.
Então ele não teria como ter atacado, nem sequestrado, tirado a vida de ninguém andando de muleta. Mesmo assim, a polícia começou a investigar, buscando qualquer pista sobre ele ser o culpado, mas eles não encontravam nenhuma conexão. Em 1999, a polícia liberou o Tony como suspeito desse caso. E a polícia continuava de olho no John Van Cise, aquele amigo dela. Inclusive o John, ele não era o único em que os detetives estavam ali de olho, e eles tinham mais de 40 pessoas que a polícia tinha investigado, mas ninguém que dava motivos suficientes para se tornar um suspeito. Eles testavam como podiam o DNA dos interrogados com a digital encontrada no carro da Jodi, mas também nada. As autoridades chegaram até pedir ajuda a videntes sobre onde a Jodi podia estar, mas ninguém deu nenhuma pista relevante. Até que em 2001, a Jodi foi legalmente declarada como morta. Em 2003, bem mexidos com esse caso, os jornalistas Josh Benson e Gary Peterson, que trabalhavam na televisão de Minnesota, eles criaram o site findjodi.com. E esse site tinha um compilado de informações, notícias e fotos do caso, para tentar ali atrair pessoas para o site que soubessem de qualquer coisa. No ano seguinte, em 2004, os detetives se voltaram para outro homem chamado Thomas Korskaden, que eles achavam que podia ser um suspeito. Esse homem ele era um criminoso sexual que já tinha sido bastante investigado pela polícia lá em 95, quando a Jodi desapareceu. Isso porque ele tinha um histórico de abusos e de assédios, e também porque a polícia descobriu que ele tinha ficado bem bravo por não conseguir ingressos para um evento que seria apresentado pela Jodi. Ele também ficava falando dela quando ela desapareceu, dizendo, abre aspas, tinha certeza que ela não estava mais viva, fecha aspas. Além disso, Thomas tinha uma van de cor clara. E se você se lembra, lá em 95, uma testemunha disse ter visto uma van clara no estacionamento dos apartamentos da Jodi. Na época, a polícia chegou a procurar por evidências que ligassem ele ao caso, mas não conseguiram encontrar. Mais uma vez, nada. Em 2004, ele já estava preso e voltou a ser investigado porque começou a se gabar durante ali um teste psicológico na prisão de que ele tinha sido um suspeito do caso da Jodi. Os detetives eles refizeram testes para ver se o DNA dele batia com o DNA da digital do carro dela, mas não era compatível. Eles também fizeram buscas em um terreno de uma casa onde o Thomas ficava, em Mason City. O Thomas ele sempre ajudou a polícia e até se voluntariou para fazer um teste de polígrafo, em que ele passou. Então a polícia não deixou de ficar de olho nele como suspeito, mas não tinha nada e eles precisavam seguir em frente com as investigações. Em 2009, uma policial chamada Maria O contou para os detetives que o cunhado dela, que é um padre, teria recebido uma ligação denunciando 3 policiais de serem responsáveis pelo desaparecimento da Jodi. Gente, é muita volta que esse caso deu. Meu Deus! E a Maria disse que o cunhado teria recebido essa ligação há 2 anos, ou seja, em 2007, e que ela não disse nada por medo de ser acusada de mentir ou de sofrer algo até pior. Mas que agora, em 2009, ela sentiu que ela precisava falar aquilo, porque ela estava cada vez ouvindo mais falar sobre esses rumores ali em torno desse caso. Eu sei que isso é um depoimento muito vago, mas esses rumores de que a Maria ouviu teriam sido de 2 moradores do mesmo prédio da Jodi. Ela teria escutado uma conversa dos 2 enquanto investigava outro caso. E nessa conversa eles diziam saber que 2 policiais eram responsáveis. Isso fez com que o Gary, jornalista do site Find Jodi, fosse atrás de mais informações sobre esses moradores. E adivinhe o que ele descobriu? Que esses 2 moradores tinham morrido. Um de uma overdose misteriosa e o outro esfaqueado. O Gary ele investigou a autópsia de um deles que teria tido uma overdose e o mais estranho era que nos registros não tinha nenhuma droga no organismo dele. E por mais frustrante que isso seja, isso é tudo de informação que existe sobre os 2 moradores, já que nem as suas identidades chegaram a ser divulgadas.
Existia uma investigação sobre os 3 policiais que supostamente seriam esses responsáveis e eles foram liberados. Já a Maria, ela foi acusada pela polícia local de violação de evidências e em 2011 ela foi removida das forças policiais. Naquele mesmo ano, ela compareceu a algumas audiências do julgamento e, no fim, ela aceitou um acordo para encerrar os processos. A própria família da Jodi foi a público dizer que confiava totalmente nos policiais de Mason City e que eles jamais acreditaram que os policiais seriam responsáveis pelo desaparecimento dela. Em 2020, 25 anos depois do desaparecimento da Jodi, a gente começa a encontrar novas pistas. A Amy Kunz, que era a produtora do programa que a Jodi apresentava, deu uma entrevista. E nessa entrevista ela diz que acredita que o John seja o culpado. Nesse mesmo ano, um investigador particular do caso, chamado Steve Ridge, ele disse que uma pessoa anônima que foi muito interrogada pela polícia de Mason City confessou que destruiu evidências muito importantes para o caso da Jodi, por pressão de quem teria sequestrado. Tanto o Steve quanto a polícia sabem qual é essa evidência e quem era essa pessoa que a destruiu. Mas eles quiseram manter isso em sigilo para não prejudicar a investigação. Também no ano de 2020, os jornalistas do Find Jodi fizeram um podcast em que contaram informações super exclusivas que nunca tinham saído na mídia. Uma dessas informações é que vários moradores do condomínio da Jodi disseram ter visto latas de cerveja no chão do estacionamento no dia anterior do desaparecimento dela. Eles falaram que eram muitas latas e que parecia que alguém ficou sentado no chão do estacionamento, bebendo, na madrugada. E o mais bizarro era que o lugar onde as latas estavam tinha uma visão exata para o apartamento da Jodi. E eu acredito que a polícia já tivesse esses depoimentos lá em 95, porque esses mesmos moradores, eles falam que assim que a investigação no estacionamento começou, as latas sumiram. Os jornalistas do Find Jodi também contam que 2 moradoras do condomínio deram depoimentos para eles em 2020. E nesses depoimentos elas contaram, a partir do que elas lembravam, que as 2 já tinham visto um homem parado em um carro desconhecido, num estacionamento ali perto, com vista para o condomínio. Uma delas viu um carro branco, outra viu um carro verde. Mas como passou muito tempo, pode até ser que fosse o mesmo carro e elas poderiam não se lembrar muito bem da cor. Uma ainda falou que o homem que ela viu estava observando o condomínio e que ele morava em um acampamento que ficava no parque ali atrás. Mas nesse ano, gente, em 2023, tudo mudou. E quando eu falo tudo, é porque uma das principais dúvidas do caso foi respondida. Tudo começou quando o detetive particular Steve Ridge ofereceu uma recompensa de R$25 mil para quem tivesse qualquer informação sobre o caso da Jodi. Depois ele ainda dobrou essa recompensa para 50. E em outubro de 2023, o Steve deu uma entrevista falando que provavelmente aquelas pequenas teorias de que tinha um homem na casa da Jodi antes do seu desaparecimento eram reais. Em uma entrevista para o The Sun, ele contou que, abre aspas, na minha investigação, eu descobri que a Jodi tinha um caso muito secreto com um homem que ela conheceu só 10 dias antes de desaparecer, fecha aspas. A identidade desse homem misterioso não foi revelada, mas o Steve descobriu que ele não era da cidade e que estava temporariamente em uma casa na cidade vizinha a Mason City, que era Clear Lake. E esse homem e a Jodi teriam se conhecido em um bar, se aproximado muito rápido e começaram a sair quase todos os dias. E para evitar a atenção desnecessária e até problemas com os admiradores secretos que ela tinha, a Jodi teria escondido esse relacionamento até dos seus amigos mais próximos. Então, no dia 22 de junho de 95, 5 dias antes dela desaparecer, a Jodi teria ido ao encontro com esse homem, na casa do lago onde ele estava morando temporariamente. O Steve ainda diz que os policiais de Iowa estão vigiando e investigando esse homem, já que ele pode ser um possível suspeito. E o Steve fala que tem certeza de que esse relacionamento pode ter enfurecido qualquer admirador da Jodi e que o sequestro não foi aleatório.
Ele acredita que pode ter sido motivado por ciúmes, por alguém que saiba a sua rotina e com quem ela se relacionava. O caso ele continua sendo investigado pela polícia de Iowa e pelo Steve Reed do caso FindJodi.com. É sempre atualizado e existem até outdoors em Mason City que pedem por qualquer informação sobre o caso da Jodi. Já fazem 28 anos desde o desaparecimento da Jodi e hoje em dia, se ela ainda estiver viva, ela tem 55 anos. A família da Jodi sempre escreve no FindJodi.com um lembrete nos aniversários de desaparecimento dela. E em 27 de junho desse ano eles escreveram, abre aspas, nós nunca pensamos que uma tragédia dessas pudesse acontecer com a nossa família. Por favor, não nos faça esperar mais um ano por respostas. Nós imploramos. Se você sabe de algo, diga algo. Por favor, nos ajude a trazer a Jodi para casa. Fecha aspas. Qualquer informação sobre a Jodi pode ser dada para o número 641-421-3636 dos Estados Unidos e para o agente Ryan Herman da polícia de Iowa no e-mail que eu vou colocar aqui na descrição ou no site findjodi.com na aba Contato. Vou deixar na descrição. Bom, agora, como sempre, chegamos na hora das opiniões. Eu vou dar minha opinião e depois a Mari, a roteirista aqui do podcast, vai dar a opinião dela. Então, vamos começar com a minha. Gente, a minha opinião nesse caso é que toda vez eu fico muito perdida. São daqueles casos que a gente nunca sabe o que a gente acredita e o que a gente não acredita. E eu sempre acho que alguém que fez isso tinha alguma motivação. Então, a gente tem que procurar quais motivações existiriam, né? Nesse caso, eu acho realmente que essa motivação de ter algum fã, alguma pessoa que era muito apaixonado por ela, que era um stalker dela, e que ele ficou muito furioso por descobrir que ela estava tendo um relacionamento novo, isso talvez poderia ser, sim, legítimo. Isso poderia talvez ser verdade, e isso acaba respondendo várias coisas, né, que seriam por que a privada estava levantada, de terem duas taças na casa. Então, ela realmente estava com alguém, né? Tinha alguém na casa dela. Fala-se muito da polícia estar envolvida nesse caso, né? Mas eu acho que talvez... Eu acreditei muito que a polícia pudesse estar envolvida nesse caso enquanto eu estava pesquisando. Mas eu acho que se tivesse envolvida, a família não iria isentar a polícia tão assim, né? Porque a família disse que não que tá 100% apoiando a polícia. Então, de fato, talvez isso não faça muito sentido. A questão é que o caso foi mal investigado, né? O caso foi muito mal investigado com tanta coisa que tinha. E eu acho que por isso que traz essas dúvidas acerca da polícia. Me lembra bastante o caso da Jill Dando, porque também vem essas questões de... por ela ser uma jornalista, ela estava falando sobre algumas questões que são polêmicas, que você se coloca em uma situação que você está expondo algo, então pode ser que alguém tenha feito algo com ela simplesmente por ela ser uma jornalista, né? Por ela ter falado alguma coisa, de que em algum momento não seria oportuno para ela falar. Então também tem essa, né? Eu acho, de fato, que essa história dela ter um relacionamento que ela não estava querendo deixar público e alguém que era muito doido por ela, que tinha alguma coisa. Ou às vezes algum ex-namorado dela não gostou e foi atrás dela e fez isso. Pode ser que isso fecha um pouco, né? Resolve vários pontos desse caso. Eu acho que talvez isso faça bastante sentido. O da polícia, como eu disse pra vocês, eu já descartei um pouco. E é muito doido como um caso desse, se fosse hoje, a gente teria imagens de câmera do estacionamento, seria resolvido facilmente. Enfim, é muito doido como alguns anos mudam toda a perspectiva sobre um caso criminal, né? Se fosse hoje, realmente, acho que isso nem teria acontecido, porque uma pessoa não sequestraria ela num estacionamento, sabendo que tem câmera pra todo canto, né? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Antes da Mari dar a opinião dela, por favor, bota a sua opinião aqui embaixo, que eu quero muito saber o que você acha desse caso. E agora vamos pra opinião da Mari. Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim contar pra vocês algumas curiosidades sobre o caso da Jodi. A primeira é que saíram várias notícias falsas sobre o caso na época, e isso atrapalhou muito a investigação policial. E essas notícias falsas eram, por exemplo, que teriam encontrado uma mancha de sangue na lataria do carro que era da Jodi.
E isso não era verdade, né? A única coisa que eles tinham encontrado ali eram algumas digitais que davam a entender que uma mão tinha sido apoiada. Mas aquilo ficou indo e vindo também como uma possível pista, porque o estacionamento era aberto, então era muito fácil de alguém passar por ali, apoiar no carro, ou então de amigos da Jodie, de familiares da Jodie já terem apoiado no carro. E apesar disso, eles testaram as digitais com as de possíveis suspeitos, mas nunca encontraram uma que fosse compatível. A segunda curiosidade eu achei bem bizarra, e ela é sobre o diário da Jodie. Passado ali já alguns anos de investigação do caso, o diário dela simplesmente chegou até a mídia. E primeiro que os policiais nunca divulgaram nenhuma pista nos diários, ou seja, não tinha nada nos diários que pudesse ser útil para a investigação. Segundo que é algo super pessoal de uma pessoa que está desaparecida. E terceiro, que ninguém tinha acesso a esse diário porque ele tinha sido confiscado e guardado pelas autoridades. E aí você pensa, então será que alguém das autoridades teria soltado o diário na mídia? E o pior é que a resposta é sim, gente. A esposa do chefe de polícia de Mason City foi a responsável por vazar o diário num jornal. Ela mesma admitiu ter feito isso, ela não deu um motivo e as autoridades também não tocaram mais no assunto. A terceira e última curiosidade é sobre uma teoria do que teria acontecido com a Jodie, e existem muitas teorias, algumas que são bem plausíveis e algumas nem tanto. E como eu falei, surgiram muitas notícias falsas nessa época que atrapalharam muito a investigação. Inclusive surgiu uma conspiração porque pouco tempo antes da Jodie desaparecer, um amigo dela faleceu. E como muitas das teorias, no caso da Jodie, abordam o fato dela ser uma figura pública e dela ter vários admiradores, de ter um stalker, de ter pessoas que poderiam ter ciúmes de relacionamentos que ela teria com outras pessoas, as pessoas começaram a ligar a morte do amigo dela ao desaparecimento. E isso até chegou a ser investigado, mas as autoridades deixaram bem claro que não tinha nada a ver e que os dois casos não tinham a menor conexão, apesar da coincidência. Mesmo assim, a teoria dos admiradores e do stalker ainda é uma das mais consideradas para o que teria acontecido com a Jodie. E nesse ano, com as novas atualizações, a gente espera que a gente descubra um pouco mais de pessoas que podem estar envolvidas no desaparecimento dela e que a família finalmente tenha respostas. Então é isso, pessoal. Se você chegou aqui, muito obrigada. Não deixa de compartilhar esse episódio. Manda aí pro seu amigo no WhatsApp ou também manda no Instagram aí, nos seus stories. Isso ajuda muito. E é isso. Vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um episódio aqui no Casos Reais. Tchau, pessoal.